hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e as tendências de contratações para 2010. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua companhia para iniciarmos mais um Economia e Negócios. Pois é, o Brasil entrou na crise, sofreu com ela, mas a gente sabia que saía mais rápido. E além disso, eu enfatizo sempre aqui no programa que toda hora que a gente vê crise, a gente vê também ao lado dela uma grande oportunidade. Oportunidade que o Brasil soube aproveitar. E mais do que isso, o nosso convidado também. Ele visualizou, ele detectou um segmento que poderia estar aí com uma grande lacuna no mercado de emprego. Uma lacuna na chamada área intermediária de emprego, na gerência. Ou seja, eram as empresas querendo esses profissionais e os headhunters oferecendo gênios, diretores, vice-presidentes e CEOs. Aí nasceu uma empresa de consultoria especializada no recrutamento de executivos de cargo no início da carreira gerencial. E é sobre isso que a gente vai conversar. Além disso, vamos mostrar para você também uma outra empresa, a empresa onde o meu convidado também é sócio, que é a maior empresa brasileira de recrutamento de altos executivos. Porque o mercado, como ele vai mostrar para a gente, está ávido por todos. E é tudo isso que a gente vai estar conversando com o Alfredo Assunção, considerado pela revista Business Week um dos maiores headhunters mais influentes do mundo. E eu quero a sua participação direta. Escreve para a gente, economianegócios@recordnewstv.com.br. Super obrigada. Eu vou começar do fim para o começo, ou seja, do que interessa direto para o telespectador, que é aonde estão as oportunidades de emprego já? No Brasil, todos os setores econômicos nesse momento. Todos, é pegando isso fogo. A crise veio e deu uma parada no setor de infraestrutura de uma forma geral, que é um setor que demanda muito capital. Por outro lado, o setor de produto de consumo continuou. Nós tivemos alguns problemas sérios aqui também, que não tem nada a ver com a crise americana, que foi de derivativos cambiais, aí atingiu uma classe de executivo financeiro das empresas, então aí nós tivemos esse problema. Muito bem, só que eram empresas fazedoras de opinião. E com isso acabou que a crise afetou a gente também naquela história do gado, que corre aqui no local. E foi muito interessante a tua tomada, porque nesse momento, em pleno outubro, eu chegava dos Estados Unidos, eu estava em setembro, dia 20 de setembro lá, logo após a quebradeira do Lehman Brothers. Então, eu chego ao Brasil junto com meus sócios, e aí nós já tínhamos uma necessidade identificada no mercado e saímos para fundar a empresa, que é a ZAP, né, que é a recrutadora de futuros líderes. Nós já tínhamos a FESA, e isso muito interessante, que vai realmente na contramão da história, porque os nossos concorrentes estavam demitindo de 30% a 50% do quadro deles, de capital humano. Nós falamos, nós não vamos demitir. Nós tínhamos 85 pessoas na FESA, FESA muito bem posicionada, e se nós fôssemos seguir o que estavam fazendo os concorrentes, demitiríamos 30 pessoas. Exatamente. Então, esses 30 profissionais começam a ZAP. A ZAP, hoje, para você ter ideia, nós abrimos em fevereiro de 2009 um escritório de 450 metros quadrados na Avenida Paulista. Hoje já temos em Campinas, temos em Belo Horizonte, temos em Porto Alegre, temos em Curitiba, temos no Rio de Janeiro, vamos abrir agora Recife. Ou seja, 6 filiais em um ano. Menos de um ano, né? Que a empresa vai fazer um ano em fevereiro ainda. Não, já fez, né? Agora 2010, acabou de fazer um ano isso. E hoje eu saio daqui e vou comemorar recorde de vendas da empresa. A empresa tem tudo para ser uma empresa maravilhosa. E aquele contingente de pessoal nosso de 80, que era a FESA, né? Hoje nós já somos 160. A gente dobrou. O que seria para demitir os para demitir 30%, fizeram nascer a nova empresa. Exatamente. Quer dizer, mas aí você deixa bem claro o seguinte, primeiro você já, a hora que vocês desembarcaram aqui, em plena crise, vocês simplesmente tiveram a coragem de não desistir do plano, mas o plano já estava traçado. Na verdade, vocês anteviram essa necessidade. Como é que acontece a coisa? Toda vez que nós íamos atender um presidente de empresa, ou um conselho de empresa, ou a área de recursos humanos de uma empresa, eles nos falavam, Alfredo, por que não temos a FESinha? A outra empresa é a FESA, né? Eu falei, gente, não dá para a gente misturar. Nós somos uma empresa de gerência média para cima, altos executivos, né? E até esse nível aqui.
Então nós já tínhamos o quê? Uma necessidade de mercado. Acreditávamos que a economia brasileira não sofreria tanto. Né? Por quê? 80% da nossa economia é feita aqui dentro. Se você olhar a nossa balança de pagamento, o que a gente exporta contra o nosso PIB, você vai ver que gira em torno de 15%. Então nós estamos falando o quê? 80% da nossa economia está aqui. E 80% da nossa economia também é feita aqui de empresas médias. Se você olhar na grande Belo Horizonte, por exemplo, você tem 800 empresas faturando até acima de 160 milhões, né? E que nós chamamos de middle market e tal. Isso é Brasil. E você chegava nessas empresas, eu conversei, eu viajei bastante Brasil também, eu não ia bancar o louco, quer dizer, não é verdade, não é um projeto de assistencialismo, é um projeto de identificação de necessidade de mercado, tem todo um planejamento por trás, enfim, botar um plano em execução. Aí a coragem de botar o plano em execução. Porque, na verdade, eu ouvi em Nova York o presidente de uma grande instituição e que preside também os negócios aqui no Brasil, América Latina como um todo, falou: Alfredo, isso é equivalente à Terceira Guerra Mundial. O Congresso americano não está entendendo o que o Bush estava pedindo na época, que era para injetar dinheiro e salvar o sistema financeiro. Vai quebrar tudo. Ou seja, catastrofista total. Total. E o Brasil é a mesma coisa. Eu saía de um jantar, que eu costumo fazer na minha casa, com alguns banqueiros, empresários, etc. E eu perguntava a cada um deles, e todo mundo falava isso no início do ano. Falei: bom, gente, eu estou inaugurando uma empresa. Você é louco, Alfredo. Aí quando chegou em junho, eu já os convidei para um coquetel. E eles riam muito, falei: já sei o que você vai falar, viu? O negócio está dando certo, a empresa está dando certo. E realmente foi muito legal, foi muito... Não é questão de aventura, não, é um negócio de estudar mesmo e ter coragem. E acho que empreendedor é isso, é você enxergar um pouco na frente, não ficar só trabalhando em cima dos livros. E do fato, ou embarcar em ondas, né? Aquela coisa de embarcar em ondas, sejam as ondas que parece que vão te levar ao céu, ou aquelas que você vai afundar no fundo do mar, né? Eu vou te contar uma coisa, Fátima. Eu tinha 4 anos de idade quando Getúlio Vargas se matou. Então eu começo a minha vida vendo crise para tudo quanto é lado. Em 64 eu tinha 14 anos de idade. Eu passei por Collor, passei planos, passei essa coisa toda, vivenciei tudo quanto é que você possa imaginar. É isso que também está diferenciando o Brasil do resto do mundo. A gente está tão habituado à crise que a gente sabe driblar um monte de coisa. Sem dúvida. Eu vou voltar com você à questão da oportunidade, porque é claro que existem, hoje o mercado está ávido por talento. Todas as áreas, porém tem algumas especificidades necessárias. Muitas. E é isso que eu quero abordar com você logo depois de um rápido intervalo. A gente volta já já. E você, escreve pra gente, economianegócios@recordnewstv.com.br.